Oi, eu sou a Marjorie Ângelo, e essa é a minha fita. Hey meninas e meninos também! Bom, como vocês podem imaginar, hoje o assunto é um assunto que tem sido muito popular, muito, sei lá, muito falado e assistido ultimamente, que é sobre a série 13 Reasons Why, os 13 porquês. E na verdade, esse é um vídeo totalmente diferente, porque o que eu tenho visto muito ultimamente é as razões pelo qual as pessoas estão magoadas, as razões pelo qual as pessoas estão tristes e os culpados por isso. E na verdade, esse vídeo é um vídeo totalmente diferente. Esse é o vídeo das 13 razões ou infinitas razões pelo qual eu deveria estar numa fita. Eu sei que talvez depois dessa série muitas pessoas comecem a falar do quanto era sofrido na adolescência, do quanto foi difícil viver, e aí de repente as pessoas têm a tendência a se envolver muito num seriado, numa novela, num filme, absorver os sentimentos de um personagem e de repente começar a viver aquilo, né? O ser humano, ele é muito levado pela emoção. E aí, de repente, tem muita gente agora enxergando a vida e falando assim, realmente, eu tenho muitos motivos pra sofrer, porque olha o que fazem comigo e olha o que blá 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 e blá 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 blá. Mas a minha pergunta é, será que você tem sido o porquê de alguém? Será que você teria sido a pessoa da fita da vida de alguém? Hoje, desculpa, gente, que eu não tô com tripé, então eu mesma tô segurando, porque eu resolvi que eu queria fazer esse vídeo agora. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre uma história. E, na verdade, essa história é sobre mim. E o que aconteceu em mim foi exatamente o contrário do que aconteceu com a Hannah nessa série 13 Reasons Why, onde ela foi tomando as dores de tudo que acontecia com ela, e ela fez aquilo refletir nela mesma, tirando sua própria vida. Mas eu percebo que é importante falar do outro lado, porque foi o que eu vivi, é o que muita gente vive, e são as pessoas causadoras dos 13 porquês. Como eu tinha muito problema comigo mesma, onde eu me achava pior, onde eu me achava não sei o que, detalhe, tudo isso começou com um aspecto físico, tá? Eu tinha um nariz, minha família é italiana, apesar de eu não ser branquinha, tal, não sei o que, enfim, né? A família é formada por dois lados. O lado do meu pai é italiana, tal, todo mundo branquinho, de olho claro, loirinho, blá, blá, blá. E com nariz pontudo e grande, como todo belo italiano. E eu não gostava do meu nariz, de maneira alguma. Desde criança as pessoas falavam assim, nossa, ela é igualzinho o pai dela. E eu olhava pro meu pai, desculpa, pai. Eu olhava pro meu pai, eu via o tamanho do nariz dele e eu falava, putz, eu pareço com ele, eu tenho um nariz igual dele. E aí eu comecei com complexo, até que eu passei por um momento que eu tô falando agora. Então, com esse complexo de inferioridade e tudo mais, eu tive que, pela minha personalidade forte, não permitir com que isso fosse transmitido para as pessoas e eu tive que me tornar forte. Forte, mais forte, a ponto de diminuir os outros, fazer bullying com os outros, para que eu sempre estivesse por cima, igual a gente fala, por cima da carne seca. E isso pra mim é uma reflexão muito grande, porque eu assisti essa série e eu fiquei pensando o quanto eu posso ter sido os porquês da vida de algumas pessoas. E a gente não para pra pensar o quanto nós temos influência na vida das pessoas, o quanto nós impactamos a vida das pessoas. E muitas pessoas falam assim, é frescura, tal. É claro que no meu ponto de vista, as pessoas falam assim, não envolve religião. Não tô envolvendo religião, eu tô envolvendo uma salvação pra alma, porque isso é um problema da alma. Eu tive um problema da alma, onde eu me sentia tão mal que eu comecei a fazer mal. E não é frescura, realmente é só Jesus pra livrar a alma dessas pessoas doídas, aflitas e muito mal. Mas nós estamos aqui na Terra para servir com algum propósito.
E nós temos todos um propósito, por mais que nós não saibamos, todas as vezes que nós saímos e nós encontramos alguém, nós estamos servindo de algo na vida dessas pessoas. E aí, eu me pergunto, e eu convido você também a se perguntar, será que com as minhas atitudes, o que eu vivo hoje, com a minha verdade, com as minhas razões, será que eu sou um porquê de alguém? Será que eu serei no futuro motivo para estar, de repente, na fita de alguém? Né? Entre aspas. Será que eu tô vivendo aquilo que eu deveria viver aqui na Terra? Que é viver como Jesus viveu, transmitindo o amor, impactando a vida das pessoas, transformando a vida dessas pessoas com alegria, porque Jesus, ele é alegria, ele é amor. Será que eu vou ser motivo para transformar as pessoas, para tirar essas pessoas do buraco com as minhas palavras, com as minhas atitudes? Ou será que eu vou continuar vivendo de uma forma, e não que eu viva e não que você viva, mas a gente tem que parar para refletir? Será que eu vou continuar permitindo com que as pessoas olhem para mim e se sintam impactadas negativamente com a minha vida? Ou será que eu estou cumprindo o meu propósito, cumprindo aquilo que Jesus estabeleceu para nós? E é uma coisa que eu sinto há muito tempo, realmente falta muito amor, muito, muito, muito amor. E isso me fez só pensar e ter uma reafirmação de que a gente precisa sim, sabe esse mais amor, por favor? Realmente, ele faz parte da nossa vida, é necessário. Porque isso que a gente viu nessa série acontece todos os dias. Pode ser que as pessoas não façam a fita, mas nós estaríamos em uma delas. Pode ser que as pessoas não tirem a vida, mas pode ser que nós matamos cada dia um pouquinho das pessoas ao nosso redor, simplesmente por coisas idiotas. Brincadeiras às vezes desnecessárias, palavras desnecessárias. Qual é a necessidade de eu falar pra pessoa, nossa, como você engordou? Qual é a necessidade de eu falar pra pessoa, nossa, ai, essa roupa não ficou boa? Qual é a necessidade de eu falar algo negativo pra alguém? Às vezes, eu me sinto uma idiota, porque eu falo assim, nossa, as pessoas brigam tanto por seus direitos, as pessoas brigam tanto para que as coisas não estejam erradas. E sim, nós temos que brigar pelos nossos direitos e tudo mais nessa vida. Mas o que eu tenho feito e o que eu tenho aprendido, e assim, a minha saída de toda aquela fase que eu vivi, que realmente foi Jesus, mas eu tenho aprendido a viver algo que se chama The Glad Game, que é o que minha mãe sempre me ensinou, o jogo do contente. É enxergar coisas boas em tudo e em todos. É ver o lado positivo das pessoas. É falar palavras que agregam, que motivam, que sabe, que geram alegria. É falar coisas positivas, é viver um lado positivo da vida. Claro que nós temos, igual eu falei, que lutar pelos direitos, que brigar por aquilo que é necessário e fazer com que as coisas se tornem cada vez mais corretas, né? Mas, gente, não só focar no lado negativo das coisas, sabe? Disseminar realmente o bem, disseminar amor. Todos nós podemos fazer aquilo que é estabelecido e que foi feito por Jesus, que é amar, que foi feito por Deus, que é amar, e tornar a vida dessas pessoas em fitas boas e não fitas de motivos ruins. Eu não quero ser mais um motivo, eu não quero estar mais na fita da vida de ninguém. Beijo, God bless e não seja o porquê de alguém.